incomoda, né, Júlio? Vai assistir, tá ligado? Bom dia, irmãos. Bom dia. Como é bom, é agradável viver junto aos irmãos, diz a palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu vou fazer uma leitura aqui do Salmo 84. Você não precisa abrir, somente ouvir o que está escrito. Diz assim: saudades do templo, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos reis, dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O verso 3, ele faz parte do cântico que nós iremos louvar agora. Ele diz assim: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu os teus altares. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por um dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, pelo sangue de Jesus derramado lá naquela cruz por nós, sendo tão pecadores, não merecíamos tudo isso, mas foi graça do Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui, por cada irmão que está ouvindo pela live. Que o Senhor esteja abençoando também em suas casas. Enfim, abençoa a tua igreja, que juntos nesse momento possamos adorar o nome do Senhor. Todo o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. As crianças têm alguma, ainda aqui dentro do templo, podem ir para as classinhas. Já foram todas. Então, amém. Seus lábios
estar na tua casa, podemos estar reunidos como igreja, como corpo de Cristo. Obrigada porque podemos cantar a Ti, Deus, e Te louvar com todo o nosso coração. Agradeço por cada um que está aqui, pelos que estão assistindo de casa, Deus, e peço que esse momento possa ser importante para a gente, Deus, que a gente ama estar na Tua casa, estar ouvindo da Tua palavra, Deus, e cantando louvores a Ti. Que essa próxima música que a gente vai cantar, que fala que nós louvaremos, não importa as circunstâncias, Deus, que possa ser real do nosso coração, Deus, que nos momentos difíceis, nos momentos bons, a gente possa dar louvor a Ti, Deus. Cuida desse momento, Deus, e que tudo que seja feito aqui, tanto aqui no templo quanto com as crianças, Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Ainda que eu ofereça tudo a Deus, é incomparável a tudo aquilo que eu ganhei, que foi a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna através da vida dele. Amém? Vamos fazer esse cântico, a nossa oração. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior que me planejar tudo que é em mim.
Não, pai. Sobe. Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos continuar então o nosso estudo do livro do Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo 4. Livro do Apocalipse, capítulo 4. Versículos de número 1 até o 11. E diz o seguinte: Depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado ou sentado. E este que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto da esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Meus irmãos, então nós vamos tratar um pouquinho nesta manhã sobre a sala do trono, a sala do comando de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nós já vimos no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 um pouco sobre Jesus estar no meio da sua igreja. Ele as segura pela mão, mas ele também fala a cada uma das suas igrejas, ele as conhece. Nós vimos que ele tem os olhos como chama de fogo, e nós vimos que isso quer dizer que ele vê tudo. Ele é onisciente, né? Ele conhece todas as coisas. Ele conhece você, conhece a mim, conhece a igreja. Ele sabe do que ela precisa. Ele a exorta. Ele chama a sua atenção, né? Ele faz elogios para a igreja.
E ele fez isso com as 7 igrejas, né? A grande maioria delas tiveram não apenas uma chamada de atenção, elas também tiveram alguns elogios. Para uma apenas delas só teve o chicote, né? Só teve a chamada de atenção. Então, agora nós vamos, a partir do capítulo 4, falar um pouquinho sobre o que a igreja vai passar antes da vinda do nosso Senhor Jesus. O que ela vai passar? Como ela vai enfrentar esse poderoso inimigo? E nós só podemos falar do inimigo e do seu poder se antes nós falarmos que o futuro, que o presente e por que não o passado, todos eles estão nas mãos do nosso Deus. Ele senta na sala do trono do universo. Então, ele tem todo o poder e controla todas as coisas. Você precisa saber disso. Nós temos uma visão do que é o capítulo 4. Então, o capítulo 4 vai falar de Deus como Criador de todas as coisas. E como Criador, o que Ele espera da sua criatura: louvor, glória, honra, né? Então, se Ele está sentado nesse trono, Ele comanda o universo, Ele comanda todas as coisas. Então, nós temos aí um gráfico como se fosse a visão do trono, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre, esta manhã, sobre esse gráfico aqui, né? Nós temos lá no meio do círculo, nós temos o trono. Nós temos depois seguido aquilo que seria a cor jaspe, né? Do diamante, aquilo que é o branco. Depois o sardônio, que é representado como o vermelho. Depois disso nós temos o arco-íris, e a principal cor vai ser a esmeralda, né? Depois nós temos os 4 seres viventes, e aí depois os 24 tronos com 24 anciãos. Assim, no texto nós não conseguimos identificar muito bem a ordem dos 4 seres viventes com os 24 anciãos, mas vamos colocar desta forma. Nós temos também ali a expressão de um candelabro, onde significa a presença de Deus, né? Então nós vamos vendo algumas coisas, porque esses círculos, né, essas ondas, podemos dizer, elas seguem para o capítulo de número 5 também. Mas hoje nós vamos ficar apenas no capítulo 4, tá bom? Então essa é a visão do trono. O que significam esses personagens, essas cores, esses tronos, ou esse trono, né? E depois os 24 tronos. Quem são esses? O que eles querem dizer? Qual é a mensagem para nós nos nossos dias? Bom, então é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Desde já eu já posso adiantar para vocês que a cor jaspe, ou diamante, em geral, o branco, representa a santidade de Deus. O vermelho, ele representa o juízo de Deus, mas também o sangue que foi derramado. Depois nós temos o arco-íris, que quer dizer, ou o alívio depois da tempestade. Veja bem, a tempestade não havia começado ainda. Você vai ver isso a partir do capítulo 5 em diante. A tempestade sobre esse mundo. Mas antes da tempestade, o arco-íris ele vem geralmente depois, né? Mas antes, o nosso Deus ele vem com o arco-íris para falar do alívio. Para a igreja do Senhor Jesus haverá alívio, mas para o mundo não. Então, o arco-íris representando também a cor da esmeralda, né? Fala do alívio. E aí então nós temos 4 seres viventes, precisamos descobrir também o que são, e os 24 anciãos, que desde já podemos falar da igreja na sua totalidade. Os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos da igreja do Novo Testamento. Então, representando a igreja na sua totalidade. E depois ainda no capítulo 5 tem uma multidão incontáveis de anjos, que
seria aquela última onda lá, né? De todos os anjos também louvando aquele que está assentado no trono. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o Apocalipse capítulo 4 fala do trono de Deus. E como introdução nós precisamos pensar. A primeira visão foi de Cristo, da glória, no meio da sua igreja. Foi isso que eu falei no começo. Ele está no meio da igreja, ele fala à igreja, ele repreende a igreja, ele exorta a igreja, ele elogia a igreja, ele conhece a igreja. Então, a primeira visão dos primeiros 3 capítulos fala a respeito disso. Agora a visão que segue será das grandes tensões que a noiva vai enfrentar até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Então, são as tensões, são as guerras, são as figuras que vão aparecer, os selos que serão abertos, as trombetas que serão tocadas, e o que isso vai acontecer com esse mundo. Quais são as dificuldades, grandes dificuldades que o mundo vai sofrer por não reconhecer o Senhor Jesus como o Messias, o esperado, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Salvador. Então essa mensagem também é central no livro do Apocalipse. É para mostrar para a noiva perseguida que o seu Deus está no trono. Então, o que nós imaginamos e pensamos sempre é isso. Como é que nós podemos pensar num Apocalipse, né? Quando a gente fala de Apocalipse, o que você pensa? Uma coisa boa. Paz. É isso. Quando você pensa no Apocalipse, você pensa de quê? Não entendi. Fim, juízo, né? A gente está vendo, mas a gente, quando você vê aqueles filmes assim que aparecem sobre o Apocalipse, né? É uma coisa assim, né? Bem complicada, né? 1 Pedro diz que os céus se desenrolarão como brasa viva, né? Assim, as coisas vão ser catastróficas. Então, a gente pensa no Apocalipse, mas pensando muito em catástrofes, em coisas assim que são inimagináveis para esse mundo. Mas a visão do Apocalipse, ela deve ser outra. A visão do Apocalipse é que o nosso Deus está sentado na sala do trono. E se Ele está comandando, nada o pega de surpresa. Isso também traz uma mensagem para mim e para você. Nós temos vivido esses últimos dias sempre com muita desconfiança com respeito ao futuro, esperando que o ano de 2020 termine, comece um outro ano sem todas essas dificuldades que enfrentamos. E às vezes a gente fica pensando, será que o nosso Deus, Ele tirou umas férias no ano de 2020? Será que foi como que na Idade Média, alguns dizem que Deus tirou férias na Idade Média, na Idade das Trevas, né? Então, por isso que deu essa Idade das Trevas. Será que em 2020 Deus, Ele disse assim para os seus servos, dê uma cuidada aí que eu estou cansado, eu vou dar uma descansada. E aí o mal já se instalou, as coisas vieram com dificuldade. Será que é assim mesmo? É claro que não. Deus nunca perdeu o controle de nada, e principalmente da sua vida. E por mais que você imagine isso, às vezes você ora e os céus estão fechados, é o anticlímax, né? É quando Deus está pronto para abrir a sua boca e dar a cada um aquilo que merece. O nosso Deus é justo juiz e Ele tem todo o poder para cuidar da minha e da sua vida. Se você não está largado, você não está como se ninguém cuidasse de você. Não, esse mundo e a tua vida está nas mãos do Senhor. Então isso é de introdução para a gente pensar um pouquinho sobre o Apocalipse. Então,
O Apocalipse é a revelação do céu e não o descobrimento da terra. Veja o que diz aqui no começo. Ele fala de uma porta aberta. Nós temos pelo menos 3 vezes essa expressão falando da porta aberta, né? É uma porta de oportunidades para a igreja, para uma das igrejas, né? Eu conheço as tuas obras e eu vou abrir uma porta para vocês. E nós falamos um pouco sobre isso. E aqui nós temos uma porta aberta. Para quê? Para que João possa subir e em espírito, né? Diz o texto. Vamos dar uma olhada ali? Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O futuro, ele pertence a Deus, nós sabemos disso. Mas Ele deu a nós, míseros humanos, a capacidade de poder, né, através das Escrituras, ver um pouquinho o que vai acontecer no futuro. Então, o Apocalipse é a revelação do céu e não o descobrimento das coisas aqui da terra. O que vai acontecer no céu? O céu está aberto para aqueles que amam o nosso Deus. O céu está aberto para João, para que ele possa compreender as coisas que vão acontecer no futuro. É uma porta de oportunidade, diz o capítulo 3, verso 8. É a porta do coração humano, diz o capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. E agora é uma porta de revelação. O que vai acontecer? Esta porta é aberta por Deus. Vocês devem lembrar que o que aconteceu em Gênesis capítulo 6? Oi? Quem falou? Gente, como vocês estão com as máscaras, eu não consigo distinguir quem é que está falando. A arca. Quem falou? Levanta a mão. Lá atrás. Muito bem. É a arca, mas o que aconteceu para que a arca fosse construída? O que viria? Dilúvio, né? O juízo de Deus. Estou cansado desse ser humano, vou dar cabo de toda a criatura. Eles são continuamente maus, né? Então pesou no coração ter criado o ser humano e eles vão dar cabo. Mas ele encontrou Noé, e em Noé uma oportunidade de construir uma arca, e nessa arca uma porta que é aberta por Deus em primeiro lugar. Eu sei que foi Noé que construiu, mas foi Deus que disse para ele como construir uma única porta em uma arca. Uma porta de oportunidade, uma porta de salvação, uma porta para poder entrar e ser salvo do juízo. Então as portas, elas são abertas por Deus, e ela é aberta para a igreja. A porta da salvação, Jesus ele mesmo disse que é a porta. Eu sou a porta, isso está lá em João capítulo 10, verso 9. Quem entrar por mim entrará e sairá. Quem entra pela porta da salvação, da porta da arca, esse tem a vida plena. E João agora é convidado para entrar por uma porta aberta, uma porta de oportunidade, uma porta para saber aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Então, este é a primeira porta que a gente descobre aqui, uma porta aberta no céu. Mas ele também ouve uma voz como de trombeta. Jesus ele se revela assim. Se você vê o versículo, capítulo 1, verso 10, diz assim: achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quando ele ouviu uma voz, não era qualquer voz, era uma voz que ecoava, que tinha força, que chamava atenção. E agora mais uma vez ele ouve esta voz. Então ele ouve a voz e sabe que essa voz está chamando para alguma coisa. Ele também ouve, ou melhor, ele
essa voz diz: sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, como é que ele sobe para lá? Se vocês olharem antes, quando ele manda as cartas para a igreja, ele está falando, uma voz como que de trás falava para ele: escreve, faça isso. Agora ele é convidado para ir para o céu. Como que ele vai lá? Em espírito, diz o texto. Imediatamente, o texto diz: achei-me em espírito. Nós sabemos que não foi com o corpo, por quê? Porque corpo e sangue não herdam o reino de Deus. De alguma forma extraordinária e excepcional, João é levado em espírito ao céu para ver as coisas que iriam acontecer, o que seria no futuro, para que ele pudesse escrever e eu e você pudéssemos ficar tranquilos com respeito à direção que Deus vai dar para todas as coisas, né? Imediatamente eu me achei em espírito. Bom, o que mais que nós podemos aprender nesse capítulo é que Deus está sentado no trono do universo. Verso 2 até o verso 7 fala desta visão. Esse trono que aparece aqui, João viu um trono no céu. O que o trono reserva? O trono é lugar de honra, de autoridade e também de julgamento, né? Vocês sabem muito bem que nós sabemos das histórias que aconteceram quando haviam reis, e os tronos, né, eles eram no palácio, colocados num lugar específico, aonde as pessoas vinham para serem julgadas, para ter um julgamento, para falarem com o rei, mas sempre havia reverência, né? Lembram de Esther? Como que ela tinha que chegar para não ser morta, porque qualquer um que chegasse para o Artaxerxes, né, sem que ele pedisse para que viesse, seria morto. Ninguém poderia falar com ele. E aí quando ela chega, ela toca no seu cajado, né, no seu cetro, e aí então ele diz: pode falar. Então havia reverência, havia honra, havia autoridade. Aquela pessoa que está sentada no trono poderia dizer: pode matá-lo, e ele iria morrer. Pode libertá-lo, que ele sairia livre. Então o trono fala disso. Só para vocês terem uma ideia, há 67 passagens no Novo Testamento sobre esta palavra, trono. 47 estão no livro do Apocalipse. Só 20, o resto do Novo Testamento. E 12 somente no capítulo 4. Então a ênfase do trono aqui é forte. Ela é muito forte. Então, essa também é uma regra aí para aqueles que fazem o bem, né? Quando você lê um texto e você vê muitas vezes a repetição de uma palavra, ela precisa ficar no título do seu sermão, da sua pregação, do seu estudo bíblico, né? Ela está sendo repetida muitas vezes, quer dizer que ela está sendo dada uma ênfase para o trono aqui. Então, isso que quer dizer o trono, todos os detalhes aqui estão orientados, com vistas ao trono, sobre o trono, ao redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono. Tudo está sendo visualizado a partir dessa palavra chamada trono. Mas o trono não é tão importante. O que é importante é aquele que se assenta no trono, né? Isso é bem importante. O trono, então, é o verdadeiro centro do universo. João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono. Então, ele é importante. Bom, nesses dias onde a igreja... Quem é que escreve o livro do Apocalipse? E quando é que ele escreve?
na ilha de Patmos, a localização. Que ano mais ou menos nós temos aí uma localização? Lá pelo ano 90. Entre 92 e 96, a maioria dos estudiosos dizem, quem está dominando o Império Romano nesta época? Vocês que são bons de história, ontem aí, é Domiciano. E ele foi conhecido como segundo Nero. Tamanha sua atrocidade contra os inimigos, e principalmente o maior de todos, para Roma. Quem? Os cristãos. Há uma perseguição muito grande sobre os cristãos no tempo de Domiciano. É por isso que João, ele vai para essa ilha prisão, onde, sob trabalhos forçados, iria ficar até o final da sua vida. Ele iria trabalhar pesado e iria morrer naquele lugar. Pelo menos essa era a vontade do imperador. Mas a igreja estava sendo perseguida de forma somente vista antes com Nero. Lá pelo ano 64, né, onde Roma é incendiada, onde os seus, de 14 bairros, se eu não me engano, 11 foram queimados, e ele culpou quem? Ele culpou os cristãos. Então há uma perseguição muito grande, e aí o que se pensa é, puxa, será que Deus está no controle mesmo das coisas? A igreja está sendo perseguida. Mas a história mostra que quanto mais perseguida a igreja era, mais ela crescia. Algumas pessoas dizem que a igreja evangélica brasileira está passando por um avivamento. Não é verdade. Cresce o número de pessoas, mas não cresce o número de crentes, discípulos. Cresce o número de evangélicos, mas não dos transformados que nasceram de novo. Porque se crescesse, esse nosso Brasil seria diferente, né? Seria muito diferente. É só você dar uma olhada nas eleições e você vai ver como está o nosso Brasil, né? Alguns partidos que a gente diz que são completamente alienados, estão aí com representantes e aumentando no Brasil. O que está acontecendo com o nosso Brasil? Né? Aquela ênfase que se dizia assim, eu roubo, mas eu faço. Hoje em dia eu roubo, eu não faço e vocês votam para mim. Infelizmente, é o que a gente tem visto. Queridos, nós precisamos entender que Deus, nosso Deus, foi visto por João no glorioso trono assentado nele. É isso que ele vê. E o que ele vê lá? Bom, ele vê algumas coisas muito interessantes, né? A gente viu antes sobre o branco, o vermelho e também o arco-íris, né? E só para você ter uma ideia então dessas coisas aí. Vamos para frente então. Quais são as características do trono de Deus? No verso 3 e no verso 7 então vai falar a respeito disso. O trono de Deus é um trono de graça e também de misericórdia. Como é que eu sei isso? Bom, quando a gente olha para o trono e vê um arco-íris, que era semelhante à esmeralda. O que é o arco-íris mesmo? É símbolo do quê? Da aliança com? Por que isso? O que aconteceu que o arco-íris foi dado? A gente já falou, né? Choveu sobre o nosso mundo durante 40 dias e 40 noites, alagou todas as coisas. Não foi só chuva. Uma outra coisa aconteceu. Abriu-se abriu tudo isso, as vertentes, torrentes, então não foi água só de cima, de baixo também. E foi a primeira vez que choveu sobre a terra. É isso mesmo. Foi a primeira vez. Então, quando Noé pregava a respeito de uma grande inundação que viria, chuva que viria do céu,
eles ficavam pensando, só um orvalho que molhava a terra. Mas agora vai chover. Para com isso, Noé. Pare com isso. Isso não vai acontecer. Mas a gente sabe o que aconteceu. E o arco-íris então foi dado para dizer, olha, desta forma eu não destruirei mais a terra. Foi um sinal da aliança com Deus. E esse aspecto da esmeralda também fala disso. Fala de um trono de graça. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou. Porque Cristo já deu a si mesmo para resgatar do dilúvio o juízo. Agora temos o sol da justiça brilhando sobre nós. Ainda que o juízo venha, Deus vai poupar a sua igreja. Então o arco-íris ele fala disso. Antes de Deus derramar o seu juízo, ele oferece misericórdia. E sempre vai ser assim. O que mais? O trono de Deus é um trono de juízo. Isso mesmo. Nós vimos que o vermelho representa o juízo. O sangue derramado. Quando Jesus foi à cruz, o que levou Jesus à cruz foi o juízo de Deus sobre o pecado. Não o dele, mas aquele que ele carregou. Isso quer dizer o meu e o seu. Então, quando eu olho para Jesus e vejo o que Jesus fez naquela cruz, isso precisava me impactar. Saber que Jesus não precisava ir até o juízo de Deus. Será que foi um juízo mais ou menos? A Bíblia fala de como foi esse juízo. Como o próprio Jesus sofreu na cruz, não só com atrocidades que fizeram com ele, os açoites, os cravos, os espinhos, tudo o que fizeram com ele, mas principalmente o pecado que fuzilou ele. O próprio Deus fuzilou o filho dele para que não fuzilasse você. Isso é juízo de Deus. E o trono fala disso. Os homens podem escarnecer de Deus, podem cuspir, zombar da palavra. A mídia hoje, vocês viram o ano passado, esse ano mesmo, foi um ano, final do ano passado, esse ano foram, assim, para o Brasil foi muito marcado. O que aconteceu no final do ano passado? Porta dos Fundos, eles lançaram aquele especial de Natal. Jesus gay, Maria prostituta, o pai é um cafetão, e aí por diante. Só coisa boa, Só coisa legal. Isso é o que fazem com o Evangelho. Por que eles não fazem isso com o islamismo? Por que o Porta dos Fundos não faz isso com o islamismo, por exemplo? Porque vem de retaliação. Um professor lá na França falou daquelas caricaturas que foram feitas de Maomé, do profeta Maomé, e ele foi decapitado por alguns alunos. Do islamismo não se fala, mas do cristianismo se desce a lenha. É interessante isso, Vale, porque cristãos são, hoje à noite eu vou falar sobre mansidão, uma característica dos filhos de Deus. E de fato, nós devemos fazer o quê? Orar a Deus, pedir Deus. O Senhor tenha misericórdia desse povo que zomba de Deus, que escarnece. E a nossa oração não deve ser para que Deus os puna, mas sim para que Deus os converta. Já pensou? Esses integrantes do Porta dos Fundos se convertendo ao Evangelho e reconhecendo seus erros. Porque foi um escárnio contra a igreja cristã, contra o povo de Deus. Mas não foi só isso, Depois do carnaval, fizeram aquela cena, de Cristo sendo jogado pelo capeta, e vai para cá, e vai para lá, O sofredor. De fato, Jesus, nesse primeiro momento, é o sofredor. Mas a Bíblia diz que no Apocalipse, ele voltará, não mais como o
servo sofredor, mas como general desembainhando sua espada. Todo um dia vai ser julgado. As pessoas acham que dá para fazer tudo isso e não vai ter punição, não vai ter nada. Um dia tudo ficará às claras diante de Deus. Dura coisa é cair, né? Nas mãos do Deus. Como vai ser esse dia? Bom, nós sabemos que o nosso Deus está no trono, e esse trono é um trono de juízo, de justiça. Ninguém vai escapar. Todos serão julgados. Mas aqueles que estiverem com Cristo, opa, você vai ter um advogado majestoso. Gente, é muito importante você crer em Jesus. Mas não crer de qualquer forma, é receber. Porque Ele vai ser o teu advogado. E o próprio Deus vai aceitar Jesus dentro de você e juntamente com você. Bom, o que mais que nós temos aqui? Nós temos o trono de Deus como um trono de santidade e transparência. Nós vimos que a pedra de jaspe, que é conhecida também como uma pedra branca ou diamante, ela representa a santidade de Deus e a transparência. Nosso Deus é um Deus transparente. Ele não esconde nada. E assim deveria ser os seus filhos também. O nosso Deus é um Deus santo, é por isso que os seres viventes, eles cantam, santo, santo, santo. Uma vez é apenas para dar ênfase. A segunda é para reafirmar a ênfase. Mas quando se fala 3 vezes, fala de plenitude. Santo, santo, santo. Não há qualquer mancha, qualquer pecado. Deus não tem nada em si mesmo que tenha algum tipo de mancha. E a pedra de jaspe fala a respeito de transparência e também de santidade. Vamos lá. A igreja glorificada participa do reino e do julgamento do mundo. Verso 4, veja o que diz: ao redor do mundo há também, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Esses tronos estão ao redor e não no centro. O que isso quer dizer? Que Deus é o que deve reinar, não o homem. O homem não é o centro do universo. O homem não é o centro desta terra. O homem não é o centro de todas as coisas. Deus é o centro. Ele precisa estar na sala do trono, nesse sublime e majestoso trono. Ele reina sobre todos e sobre tudo. Bom, assentados neles 24 anciãos. Sobre o que esses 24 anciões eles representam? Bom, eu já falei para vocês que eles são os 12 representantes dos nossos patriarcas, os filhos de Jacó, que deram início a um novo país, Israel. Mas não é apenas esses 12 representando a igreja do Velho Testamento, mas também a igreja do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Como no Velho Testamento também havia 12 tribos e mais meia, há também no Novo Testamento um aumento. Vocês sabem que Barnabé, vocês sabem que o próprio Paulo foi apóstolo depois, mas o 12 está falando dessa plenitude. Os 12 que foram escolhidos lá, os 12 que foram escolhidos aqui, a igreja do Velho e do Novo Testamento. É isso que a maioria das pessoas entende sobre esses 24 anciãos que estão assentados em tronos para reinar juntamente com Deus o julgamento do mundo. Então para isso que eles foram constituídos. O que esses 24 anciãos estão vestindo? Vestes brancas.
e usando coroas de ouro. Bom, o que será que essas vestes brancas representam? Justificação. Alguém lavou essas vestes e as purificou com o sangue do Cordeiro. Como é que sangue pode purificar, né? Mas nesse símbolo, o sangue de Jesus é um poderoso alvejante. E aonde as mulheres aí, né, que quando elas pensam assim, vamos tirar uma mancha, aí já vem a propaganda do vente, né? Coloca lá esse negocinho. Eu quero dizer para você que todo pecado, e qualquer pecado, ele só pode ser exterminado, lavado, se for pelo sangue do Cordeiro. Então, eles estão vestindo vestes brancas por conta da justificação. E as coroas, ao vencedor, darei que se assentem comigo e recebam a coroa da vida. É aquele que vence com Jesus, o que morreu com Jesus, ressuscitou com Cristo, receberá também uma coroa. E essa coroa é só para aqueles que chegam até o final. A coroa de louro, né? É para aquele que chega até o final. Mas ele não chega pelos seus méritos, é porque Jesus os encaminha até o final e chega até a linha de chegada. Essas coroas de vitória são prometidas àqueles que são fiéis. Você e eu que permanecermos fiéis, receberemos a coroa. A doxologia dos 4 seres viventes ao que está sentado no trono. O que é esse negócio de doxologia? Quer dizer, aquilo que vai ser apresentado no fim. Quem são esses 4 seres viventes que estão no meio e ao redor do trono? Bom, essa talvez seja a parte mais difícil do capítulo 4. Quem são eles? Eu vou falar um pouquinho sobre o que alguns entendem sobre os 4 seres viventes. Vamos dar uma olhada ali no verso de número 8? Não, 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo é semelhante ao novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas. Opa, isso aqui é uma indicação interessante, né? Estão cheias de olhos. Você já pensou? Ao redor e por dentro. Olhos, e mais olhos. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o que algumas pessoas pensam sobre isso. Para alguns, o que eles representam são os 4 evangelhos. O leão mostra Jesus como rei, Mateus. O novilho mostra Jesus como servo, Marcos. O homem mostra Jesus como o homem perfeito, que foi Lucas, falou do homem perfeito. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e que volta ao céu. E esse foi o Evangelho de João. Então, essa é a primeira alternativa que alguns falam a respeito de quem são esses 4 seres viventes. Então, representa o quê? Os 4 evangelhos. Você sabe que cada evangelho tem uma proposta. Mostrar Jesus como rei, como servo, como homem perfeito, como Deus perfeito. Então, cada um deles, na sua essência, tem essa vontade de mostrar. Bom, mas existem outros que pensam que eles representam a totalidade da natureza. Os 4 seres viventes representam todo o nobre, o forte, o sábio e o rápido da natureza. Cada figura tem preeminência na sua própria esfera. Por exemplo, o leão. O leão é supremo entre os animais selvagens. O boi entre os animais domésticos. A águia entre os reis das aves. O homem, o supremo entre as criaturas viventes.
Os 4 seres viventes representariam então a natureza de Deus, a grandeza dela, o melhor dela. Seria isso. Então toda a natureza glorifica a Deus. Vamos para frente. Que mais? William Hendricks, ele diz o seguinte, que esses aqui são seres angelicais. Vocês lembram de alguma passagem das Escrituras onde havia seres que tinham 6 asas? Com 2 eles voavam apenas, e com outras 2 cobriam o rosto, outras 2 cobriam os pés. Quem teve essa visão? Isaías, capítulo 6. Eles eram o quê? Querubins, anjos de uma classe especial, que serviam de pronto àquele que está sentado no trono. Então, William Hendrickson, ele vai falar a respeito de que esses seres angelicais são anjos, de uma ordem superior, que guardam as coisas santas de Deus, e a canção deles é canção de anjos. Eles são descritos como leão, novilho, homem e águia, fortaleza, capacidade de servir, inteligência e rapidez. Essas são as características também dos anjos, né? Fortaleza, capacidade de servir, inteligência e rapidez. Então, são pelo menos 3 aspectos diferentes, mas existem outros. Nos parece, pelo menos para mim, me parece que a melhor representação dos 4 seres viventes são mesmo essa do William, que fala a respeito de 4 seres angelicais, né? E eles de dia e de noite não podem cansar, eles cantam e glorificam a Deus, né? Mas, se você quiser pensar que eles são os 4 evangelhos, ou quem sabe, a natureza no seu esplêndido melhor da natureza, também são posições que você pode também defender. O que esses 4 seres viventes fazem? Né? Nós já mais ou menos descobrimos o que eles são. Mas o que eles fazem? Bom, a Bíblia diz que eles proclamam sem cessar a santidade de Deus, a onipotência de Deus e a eternidade de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre isso? A santidade de Deus, uma ênfase que é dada aqui, eu já disse para vocês, santo, 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 plenitude de santidade. Não existe nada mais ou maior do que o nosso Deus e a sua santidade. Mas também fala da eternidade de Deus, né? Antes da eternidade fala da onipotência. O nosso Deus então é todo poderoso. Ele escreveu o Apocalipse, né? Deu a João para que pudesse escrever, e vai ser poderoso para cumprir tudo aquilo que vai acontecer no dia. Nada foge ao controle dele, tem todo o poder. E isso implica que no final já está certo. Se ele não tivesse poder, já pensou se o diabo dá uma rasteira em Deus e muda o jogo? Como nos filmes que a gente vê que parece que o diabo dá, o inimigo, né? O opositor está sempre vencendo, mas no final o bem ganha. Não vai ser assim, gente. Não vai ser dessa forma. Tá bom? Então, esses anjos estão falando de santidade, onipotência, mas também estão falando de eternidade. Aquele que era, que é e que há de vir. Os impérios vão se levantar, os impérios vão cair, o Império Romano que está com dura cerviz, castigando o povo de Deus, vai cair. Quem pensaria que o Império Romano iria cair? Mas caiu. E outros impérios vão se levantar e vão cair. Mas o nosso Deus é de eternidade a eternidade. É aquele que era, que há, que é e que há de vir. Ok? Então, mas ainda temos uma doxologia a respeito daquele que está sentado no trono, diz o verso 10 e o verso 11. Interessante que no verso 10 e verso 11,
aqui muda para o futuro. Antes, os verbos estão no presente e no passado, agora estão no futuro. Por quê? Você pode ver ali. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante do trono, adorarão, tudo no futuro. Por quê? Qual que é? Por que isso muda agora? Bom, nós não temos uma explicação boa para isso, mas nós temos novamente uma explicação dizendo: o nosso Deus, Ele governa esses 3 tempos, passado, presente e futuro. Se Ele disse, e veja o que é dito para Ele, lá no começo para João: olheis que não havia uma porta aberta, sobe para aqui e mostrarei o que deve acontecer. Quer dizer, vai acontecer. Não o que talvez vai acontecer. Não o que quem sabe vai acontecer. Mas sim o que deve acontecer. É ponto fatídico aqui. Dizendo, vai acontecer. Esse é o nosso Deus. Quando Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Por isso você pode crer que Jesus vai voltar. Ele prometeu. Ele disse para você. Por isso você pode ficar feliz, tranquilo e feliz que um dia Ele vai levar você para agora. Ele não vai deixar você andando por aí como aquelas histórias de alma penada. Esqueceram de mim. Né? Não tem jeito. Qual que é o objetivo da igreja com respeito àquele que está sentado no trono? O objetivo é a adoração. Os remidos adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. Também adorarão o Espírito. Igualmente adorarão o Cordeiro. Capítulo 5. Veja, capítulo 4 fala a respeito de Deus, o Criador. Capítulo 5 fala a respeito da Jesus como aquele que vem para remir, justificar o pecador. Então, fala sobre como Deus vai salvar o pecador. Então, capítulo 4, Ele é o Criador. Capítulo 5, Ele é o Redentor. E quem é o Redentor? Jesus. Qual que é o objetivo nosso? Amar a Deus e ter prazer nele para sempre. Glorificá-lo com tudo que nós temos. É isso. Daí você pode ficar pensando assim, né? A gente tem dificuldade de adorar a Deus aqui nessa terra, né? Eu não tenho. Olha, mal é mal quando a gente vem aqui na igreja. Mas lá no céu você vai fazer isso certo. Se você não consegue adorar a Deus aqui, você provavelmente não vai adorar Ele lá. Porque lá vai ser uma eterna adoração. Tudo que você fizer será adoração a Deus. É isso que diz o verso 10. 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas. O que é isso? As coroas que foram dadas, elas são novamente dadas ao Cordeiro, a Deus, aquele que está sentado. Ao homem não cabe glória nenhuma, mas a Deus toda a glória. Então, toda a adoração. O objetivo vai ser esse: adorar. Quem são esses? Como é que serão esses atos de adoração, né? A igreja se prostra diante daquele que está sentado. A glória deles é glorificar o que está sentado no trono. Não falei? Depositando suas coroas, dizendo: quem é digno? Deus. E as palavras da adoração: aquele que está sentado no trono é Deus e Senhor. Tu és digno. Veja bem o que diz o verso 11. Quais são as palavras? Tu és digno, não o homem, não qualquer outro ser, mas tu, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder
porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O homem não é o centro, é Deus o centro. É Ele que precisa ser glorificado. Todas as vezes, acho que o pastor Marcos, na semana passada, falou um pouquinho também sobre humildade, né? E é basicamente o que nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado humilde, o pobre de espírito. Bem-aventurado manso, hoje nós vamos falar. Sabe quem é que chega diante de Deus e é recebido a sua adoração, a sua vida? Aquele que é humilde, que aprende de Jesus ser humilde, porque aquele que é orgulhoso, esse não vai morar com Deus. Aquele que é manso e aprendeu com Jesus a ser manso e humilde de coração. É esses que o nosso Deus está procurando. Pessoas mansas e humildes. Esses vão ser recebidos. Esses a oração vai ser recebida. Esses vão morar com Jesus naquele dia. Para a gente concluir então, João é chamado ao céu para ver o trono e o entronizado. Deus que senta no trono. E eu e vocês somos chamados por Deus para entronizá-lo no trono do nosso coração. Quem é que está sentado no trono da tua vida? Gente, é muito fácil da gente saber isso. Quem é que dirige a tua vida? Jesus, ele alertou a gente porque teria um que seria, sabe aquele que quer sempre tomar o trono? Ele se chama mamão, dinheiro. São muitas pessoas que se perderam pelo amor ao dinheiro. E é fácil da gente saber isso no dia a dia. O que é que rege a nossa vida? Porque se for Jesus, as coisas mudam, mas se for o dinheiro, o nosso Senhor, você não pode servir as riquezas e servir a Jesus. O dinheiro vai passar. O dinheiro você ganha, você vai perder. O dinheiro você vai ajuntar, e como disse o próprio Jesus, os ladrões vêm, escavam e roubam. O dinheiro vai dividir a família. Hoje à noite eu vou falar sobre isso, né? Porque os mansos é que herdarão a terra. Tem uma coisa que você e eu precisamos ser no dia de uma partilha de herança: manso e humilde. Que dá vontade de virar leão, não é? Mas você sabe o que vai acontecer no dia da partilha? Porque o dinheiro vai nortear a vida daqueles que viveram juntos. E eles vão ser inimigos. E eles vão se odiar. E eles não vão mais conversar. Por quê? Porque você me passou a perna. Porque você ganhou mais do que eu. Porque isso, porque aquilo. O dinheiro vai servir para isso, dividir a família. Você já pensou nisso? Tome cuidado com isso. Tome cuidado com esse fator. O dinheiro você não vai poder levar. O que você vai poder levar? A Bíblia diz que não haverá lembrança das coisas passadas. Diz Isaías. Mas das coisas ruins. Eu queria que você pensasse hoje sobre como você gasta o seu dinheiro. Você gasta para a sua família? Você consegue gastar esse dinheiro para você? Ou você só guarda, e guarda, e guarda, e guarda? E um dia o que você vai fazer com isso? Aí não vai ter mais família ou não vai ter mais saúde. E aí vai estar com um bolão de dinheiro lá, um monte de coisa, e o dinheiro vai dar para os médicos, vai dar para o... E mesmo assim não vai salvar você. Aproveite enquanto você tem vida e tem algum recurso. Mas eu aproveite a tua família, aproveite as pessoas que estão perto de você, invista nelas, porque o dinheiro ele vai e ele volta. E eu não estou dizendo para você ser relapso, para você gastar mais do que você tem.
Eu só estou dizendo para você ser como a formiga, que tem uma reserva, mas que essa reserva é para momentos difíceis da vida, e o resto é para usufruir aqui, porque um dia não vai mais servir. É bem possível que aquelas pessoas que ficarão com esse dinheiro brigarão por ele. São poucos casos que não acontecem isso. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Não é o homem, é Deus. Tudo está ao redor do trono. Santidade, pureza, juízo de Deus. Mas por que não? Justificação para o pecador. A adoração. Todos terão que glorificar. Graça e juízo emanam do trono. Todo louvor e glória são dirigidos àquele que está sentado no trono. A ele seja glória para sempre. Amém. Bem, meus irmãos, alguma pergunta? Vocês entenderam? Vocês vão sair daqui hoje sabendo quem é os 4 seres viventes? Tem olhos, tudo? Bom, a gente pelo menos deu algumas dicas. Mas os 24 anciãos você pode ter certeza que é a igreja do Velho e do Novo Testamento. E ela vai ser chamada para glorificar aquele que está no trono. Jesus é o centro da tua vida. Ele sentou no trono do teu coração. Ele encontrou uma porta aberta para que pudesse dirigir a tua vida. E por último, aquilo que a gente falou. Que tal você repensar como você tem vivido? Que tal você pensar quem é que tem dirigido a sua vida? O trabalho, o dinheiro ou outras coisas? Quem sabe a busca pelo saber. E eu não posso parar de estudar, mas a família vai indo. As pessoas, né? Eu conheci muitas pessoas, nunca aqui em Coronel, sempre em outros lugares, que perderam, mas eu lembro de algumas pessoas, não posso falar agora que nós estamos ao vivo e vai ficar, mas eu lembro de pessoas que eu conversei, que já não tinham mais marido, esposas, ou esposa, não é esposa, não, esposa, perderam porque trabalharam demais. E tinham que trabalhar porque tinha que trazer para casa. E tinha que dar uma boa. E os filhos se perderam porque receberam demais. Que tal você repensar um pouquinho? Que tal você sair aqui nesse meio-dia pensando, eu acho que eu tenho que pensar um pouquinho sobre quem eu tenho guardado e para quê? Quem é o centro da minha vida? Pense nisso. Se você pensar e tomar uma atitude, já valeu de muito. Mas lembre-se quem está no trono. É Jesus. Ele precisa ser o dono da tua vida. Bem? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu quero saber se tem alguém que fez aniversário durante a semana. Ah, o João está vindo. Vamos esperar o João que está vindo. Eita, que beleza. A Tuti. Tem mais? Tem mais alguém que fez aniversário nessa última semana? Não? Tá bom. Vamos orar então? Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude. Nós precisamos entender, Deus, a tua palavra e entender que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. E precisamos aprender que Jesus precisa estar. Ele já está na sala do trono do universo. Mas Ele também quer estar na sala do trono do meu coração. Guiando e tratando da minha vida. Eu quero agradecer a Deus por cada vida que está aqui. Daqueles que estão em casa assistindo. Mas também, Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida dos nossos aniversariantes. Que eles possam receber de Ti, Pai, toda a graça, toda a misericórdia, e receber do céu aquilo que mais necessita. Que o Senhor abençoe a vida do João e da Tuti,
e assim de todos os outros que nós não lembramos agora, mas que fizeram aniversário nessa última semana. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom domingo para vocês e até noite.